microfone, né? Obrigada a todas as nossas convidadas. Obrigada por embarcarem nessa ideia maluca nossa, né? Não, convidadas, deixa aberto, Bel, deixa a gente te ver. Embarcarem nessa ideia maluca nossa de fazer a vela, a mulherada se unir, né? Com um propósito de um bem maior, que é a mulherada evoluir na vela. Então, a gente está muito feliz que vocês toparam entrar nesse barco com a gente. É um caminho aí que a gente tem que trilhar e se unir. E a gente quer fazer essa evolução junto com os homens. Então, que bom que já vejo alguns homens aqui. E tomara que num futuro mais homens queiram nos escutar, queiram ouvir as narrativas femininas aí, que são as nossas histórias, né? As nossas visões. E lembrando uma frase que a Gabriela sempre fala e eu adoro, né? Que é para a gente poder evoluir a comunidade mesmas, nós mulheres temos que começar a nos acostumar a ouvir vozes femininas falando de vela, né? Muitas vezes a gente está muito acostumado, como tem muitos homens, às vezes a gente fica escutando muitas vozes masculinas e deixamos de nos colocar. Então, num futuro breve, a gente quer ter os homens aqui ao vivo com a gente também falando, queremos ouvir a visão deles, mas nesse momento a gente ainda preferiu dar um pouquinho mais de espaço para vozes femininas, trazer um pouquinho quem está um pouco acanhado, se sente um pouco calada, vamos ver o que está acontecendo. E nos tocou hoje de falar de um tema da carreira olímpica, né? Não da Olimpíada em si, mas da carreira olímpica. E foram muitos assuntos que a gente recebeu, isso a gente ficou muito, muito feliz. Foram muitos assuntos que a gente recebeu, mas não dá para falar de tudo, então tem que ir aos poucos. Na verdade, a gente tem uma vida aí pela frente para ficar juntos e ir falando dos temas. Mas hoje nos tocou, então, de falar da carreira olímpica, na verdade, da inserção da mulher ou inserção nesse mundo olímpico, né? Mais do que se aprofundar em partes técnicas, nos Jogos Olímpicos, o que seja, mas esse início, essa inserção no mundo olímpico. E para isso a gente tem essas convidadas, a Isabel Suan, que é o nosso porto seguro, a nossa bola de segurança quando vamos falar de Olimpíada. A Isabel, junto com a Fernanda Oliveira, em 2008, foi medalhista de bronze na classe 470. Elas foram a primeira medalha olímpica brasileira na vela. De lá para cá, a Isabel não parou, né? Fez outros ciclos olímpicos. No Rio 2016, fez top 10. Temos a Larissa, quase todo mundo já deve conhecer do primeiro episódio, que ela fez aí um belo projeto na classe Match Race e depois se viu obrigada a trocar de classe, né, Lari? A Juliana Duque, que está começando uma nova campanha, um novo ciclo para 2024 na 470 misto, apesar além de já ter tido resultados extremamente satisfatórios na Snipe, então está enfrentando essa troca de classe. E a visão da Rafaela Salles. A Rafa é a nossa representante da juventude, né? Dessa geração nova que vem. E a gente quer muito saber da história dela, o que ela vê, o que está acontecendo com as gerações mais jovens, o que estão pensando, né? Quais são as dificuldades. A Rafa já foi 3 vezes campeã brasileira de 29er e foi 5º no Mundial da Juventude. Então a gente vai querer ouvir dela qual foram os pensamentos, o que migrou, não migrou para uma classe olímpica, o que pega, o que não pega. Então a gente se preocupou em, de novo, trazer diferentes trajetórias para que a gente possa ouvir não só as medalhistas, né, mas eu gosto muito de falar assim das mortais também, e nós. E as pessoas comuns, né? O que está acontecendo? Então, a gente ampliou isso e vamos ver o que vai nascer daqui. Tá todo mundo com o microfone ligado? Bel, eu vejo teu microfone desligado. Convidadas, por favor, microfone on. Vamos Liguei bater um aqui. papo. Tá ligado.
Boa, bem-vindas. Vamos bater um papo descontraído aí. Passou as apresentações, então soltem-se. A ideia aqui é fazer um bate-papo entre amigas mesmo, sabe? Eu queria saber, para iniciar, Abel, da tua trajetória um pouquinho rapidinho, assim, como foi, você iniciou, foi 2004 e 2008 já teve medalha, né? Como foi isso para você? Eu iniciei em 2004 ali com Tatiana Novaes, voltando do vôlei, né? Porque eu cresci muito para a classe optimista, estava com 1,80 e aí com 13 anos de idade eu comecei a jogar vôlei, o esporte sempre perto. E aí eu fiz um ano com Tatiana Novaes, percebi que eu tinha jeito para proa e a Fernanda também percebeu isso, né? A Fernanda estava numa transição, estava velejando com a Adriana Costil e aí ela me convidou. Então, em 2005, eu tive o convite da Fernanda, a gente fez um testezinho lá em Porto Alegre e eu com aquela vontade, né, assim, inspirada também, relembrando a história da minha família, que tem a Cacau Suan, né, que é minha madrinha, que foi a Olimpíada em 92 em Barcelona. Então, isso tudo, as referências sempre ajudaram muito. E aí eu comecei a campanha e o que a gente queria com aquela campanha era tornar a vela mais profissional feminina. A gente queria fazer uma campanha realmente profissional, né? Isso foi o intuito desde o começo, né? Eu acho que esse ponto é muito importante. Quando você entra para uma campanha, saber que ela tem que ser, você tem que lidar ela de forma profissional. Eu acho que foi a primeira vez que isso aconteceu no Brasil. Até então vinha de forma muito amadora e a gente foi a pioneira em tratar a campanha olímpica de forma profissional. E, Bel, desculpa eu te interromper assim, mas você fala de forma amadora, você vê em 2004, quando vocês iniciaram, né? Comparando a hoje, você acha que está mais difícil ou mais fácil iniciar uma campanha olímpica? Martinha, eu acho que está mais difícil. Por quê? Porque eu acho que é muito importante a questão das referências e de alguém puxar, entendeu? No caso, eu fui puxada pela Fernanda. E aí, depois, na campanha de 2012, eu puxei Martini, entendeu? E depois, para 2016, que eu fiz uma parte com a Renata. Né? Eu acho que tem que ter essa questão de referência para trazer esse universo do profissional, né? Para ajudar nesse processo, para as mulheres conseguirem realmente terem um caminho mais facilitado, porque encarar esse caminho sozinha, né? Acho que a Fernanda até tem um exemplo grande disso. Ela teve patrocínio, foram muitos anos aí tentando até conseguir uma campanha realmente profissional, onde a gente começou com patrocínio e tudo. Claro. Eu acho que hoje eu vejo uma dificuldade. Só para dizer que eu tenho uma visão um pouquinho diferente nesse sentido, assim, que eu acho que por esse lado, eu acho que sim, mas eu acho que de uma maneira geral, para a vela feminina, tá mais fácil. Eu conversei um pouco com a Rafa ali para fazer a publicação no Instagram e tal, e aí a Rafa comentou tipo, que o maior desafio que ela sentiu até hoje na carreira dela foi treinar um período sem ter um treinador, uma treinadora. E aí eu comecei a olhar para mim e eu falei, gente, na minha trajetória eu não tinha treinador. Para mim, lá quando eu comecei em 2007, minha primeira campanha olímpica, não existia treinador para mim, sabe? Para 2012, daí que foi no match, ainda entrou alguma coisa, mas ainda não foi aquela coisa, tipo, um treinador te acompanhando no dia a dia e tal. E a Rafa, ela já vem com uma visão de que ela passou um período sem treinador apenas e que isso foi difícil. Então, eu enxergo que a vela jovem já vem um pouco mais estruturada hoje nesse sentido, assim. Rafa, conta pra gente um pouco, assim, porque quando eu vi o teu perfil, né, eu fiquei entusiasmada. Na real, já te conhecia um pouco, assim, de vista, mas nunca tinha sentado para conversar um montão. E aí eu fiquei entusiasmada. Poxa, mas essa menina ganhou 3 vezes o Brasileiro de 29er, foi lá no Mundial da Juventude, fez 5º. Acho que vocês ganharam regata, se não me engano. Sim. Pois é. E aí eu fiquei curiosa, sabe? Eu queria saber, nunca passou na sua cabeça fazer uma campanha, iniciar uma classe olímpica? Passou? O que aconteceu aí? Então, na verdade, esse período que a gente ficou, que eu falo que a gente ficou sem técnico, é porque a gente não tinha um técnico fixo.
Na verdade, a gente teve várias experiências com diversos técnicos diferentes que ajudaram muito a gente. Então, a gente tentava sempre, tipo assim, pegar o conhecimento de cada um e fazer trilhar o nosso caminho, entendeu? O que eu falo, assim, é que a gente não tinha alguém, tipo assim, no trilho junto com a gente. Tipo, fazendo a nossa história no 29. Claro que a gente tinha apoio. Vou até tirar um aqui que fica mais fácil de ouvir minha voz. Mas a gente tinha muito apoio de vários técnicos que ajudaram muito a gente. E, tipo assim, o conhecimento a gente não pegava, né, do bolso. A gente pegava pelas experiências com as pessoas. Mas eu acho que é um pouco disso, de ter alguém... Mas você Porque chegou... é muito comparativo, né? Muita gente tinha ao nosso lado. E... Mas você chegou assim, a pensar em iniciar uma classe olímpica? Então, a CB Vela agora está com um projeto bem legal de vela jovem. E tem a vela sub-23 agora, que a ideia é fazer a transição, né, da vela jovem, porque primeiro a gente perdia muita gente para a vela jovem. Então, na transição do Optimist para a vela jovem, já perdi um monte de gente. E aí veio um trabalho intenso dos clubes de transição da vela jovem. E agora a gente está percebendo a perda da vela jovem para a vela olímpica. Então, tipo assim, essa barreira de, enfim, patrocínio, de estrutura, e a CBV ela está tentando facilitar isso. Então, no momento eu estou cursando a Eu entendi. Tá pensando né, e vendo o que vai aparecer. Mas isso vai de encontro ao que o Bel falou, né, Bel? Essas referências, né? Tanto das quebradas, né? Do Optimist, ou para a vela jovem, da vela jovem para um outro caminho, as referências, alguém que te ajude a saber qual é o caminho para. Sim, eu acho que isso está mais institucional. Eu acho que nesse processo de transição e a pessoa entender o caminho profissional dela, né? Porque é uma tomada de decisão. Vou ser atleta olímpica, né? Meu objetivo é ser atleta profissional. É uma tomada de decisão. E aí entender como é que é um plano de carreira, ou como é que eu vou ter salário, né? Como é que eu já estou ficando, eu tenho 23 anos, vou fazer como? Poxa, eu estou muito longe, poxa, eu vou no primeiro campeonato, fico lá atrás, falta muito para mim. Mas quem é a minha referência? Então, assim, eu acho que são lacunas que ainda precisam ser preenchidas. Eu concordo que talvez em termos de estrutura, um técnico, né? A CBV ela está investindo bastante na vela jovem, está fazendo um trabalho lindo. Mas eu acho que assim é entender um plano de carreira um pouquinho mais médio e longo prazo, porque é uma tomada de decisão você entrar. Eu dei esse passo porque eu tinha um projeto ali estruturado, com técnico, aqui dá para investir, entendeu? Até claro. Então acho que é por aí, assim. A Juliana, você está exatamente nessa fase que a gente está falando, exatamente. Né? Qual é a sua visão disso tudo que está surgindo? Eu estou bem no comecinho ainda da campanha, na verdade, né? E eu acho que desde que eu saí da Optimist, eu tenho essa ideia de querer ir para uma Olimpíada. Mas acho que é um pouco o que Bel falou, você tem que começar a ver como uma carreira, como uma coisa mais... como um trabalho mesmo. E eu comecei a ver isso depois do Pan-Americano. Foi quando eu comecei a sentir mais onde é que tem que abrir mão, onde é que não tem que abrir mão. Antes disso era uma vontade, mas como se eu tivesse meio cega para o caminho que eu ia percorrer. Apesar de que ainda vai ter muita pedra no caminho, né? Claro. Mas eu acho que demora um pouco para você ter certeza que se é isso que você quer para sua vida, começar a abrir mão das coisas Você falou assim, foi depois do Pan-Americano. O que mudou depois do Pan-Americano para cá para você ter esse clique? Na campanha do Pan-Americano, eu acho que eu consegui sentir um pouco como funciona a questão de treino, alimentação, preparação psicológica, alimentação correta, ter que abdicar de família, amigo, viajar muito. Então, aí eu consegui viver um pouquinho do que vai ser uma campanha olímpica, entendeu? Antes disso, eu não tinha vivido ainda. Eu só queria ir pra Olimpíada. Claro. Você tinha a ideia, né? Eu quero pertencer a esse grupo olímpico, mas não sei quanto custa, né? Não de dinheiro, mas quanto custa de investimento meu para estar lá, né?
o que eu gosto de pensar é, sim, vem muita pedra no caminho, como você está falando, mas a gente tem que aprender a gostar do processo, sabe? A gostar dessa jornada. Porque, no fim, se a jornada não é ok... Não é prazerosa, né? Dificilmente vai dar certo, né? Bel, o que você acha que é o que precisa ter? A Juliana está falando isso, né? A gente se deu conta, olha, eu quero isso para minha vida e tal. O que você acha que é a motivação? O que é necessário eu ter para eu dizer, eu posso fazer esse caminho, posso trilhar esse caminho? Olha, eu acho, em primeiro lugar, o que ela já tem, que é vontade. É muita vontade. Em segundo lugar, tem que acreditar. E isso eu falei, nossa, quando a gente cruzou aquela linha de chegada da regata da medalha em Pequim, que a gente ganhou, né? Que eu falei, cara, tem que acreditar, sabe? Tem que batalhar mesmo pelo que você quer, que as coisas vão surgindo, né? E eu acho que assim você vai movendo, quanto mais energia você bota, mais as portas vão se abrindo. Mas eu acho que buscar diálogos e viabilizar, né? A Marinha tem um trabalho muito legal que ajudou muito nas campanhas, né? A possibilidade de você ter uma segurança aí durante 8 anos para fazer campanha olímpica, né? Eu acho que isso é um diferencial grande. Isso mantém as pessoas na vela velejando. Você ter, porque para você chegar no nível de medalha é um processo, né? Não é um pulo, são alguns anos, né? Alguns anos, Claro. Duas campanhas, talvez uma campanha, né? A Martini tinha feito uma campanha anterior e a classe era nova. Então, assim, é um processo. E você ter segurança nesse processo, que você vai ter ali, não vai ter que lutar por um leão cada dia, porque se você tiver que lutar por um leão cada dia, isso vai influenciar no seu treinamento de alto rendimento. Então, você precisa estar tranquila para treinar e velejar, sabendo que você vai ter ali alguma, né, recurso para fazer só isso, para isso ser seu trabalho e você conseguir fazer só isso, não ter que ficar se preocupando com outras coisas. Realmente, antes da Marinha, antes de eu entrar na Marinha, era uma preocupação grande e foi o que fez eu pensar se ia continuar velejando ou não, pela questão financeira mesmo. Senão ia ter que procurar outro trabalho, né, para começar a ganhar dinheiro. Verdade. Lógico que assim, eu obviamente sou, talvez, né, para falar disso, eu participo do projeto da Marinha e sim, é o meu ganha-pão, é onde eu acredito, mas acho que, além disso, se eu estivesse falando de fora, concordo que é algo que dá uma estrutura, sabe, para os que participam, não dá para ter para todo mundo, óbvio. Em países assim como o nosso, acho que a união de forças, né, é CBVela, é COB, é Marinha, são clubes, federações, o que tiver tem que ser utilizado, né? E acredito, isso que vocês estão falando, na verdade, é deixar o atleta focado em performance e o restante tem que ficar pela equipe toda que vai junto com o atleta, né? Seja a equipe multidisciplinar no altíssimo nível que tem, né? Nutri, físio, preparador, técnico, enfim. Mas o antes também, porque é toda essa estrutura de clubes e federações que fazem ser possíveis, né? Lari, o que tu acha que foi o pior desafio, assim, teu, durante a campanha de match? Pior desafio durante a campanha? Cara, durante a campanha, eu até não vejo, assim, um desafio muito grande. Na verdade, eu acho que a gente demorou um pouco para começar, né, de verdade, porque não tinha os barcos no Brasil, os barcos demoraram para vir, demorou para sair o projeto e tal. Então, assim, no início a gente velejava de match race de J24, e aí ia para não sei onde, qualquer campeonato, e era no Elliot, que é um barco completamente diferente, que a gente não tinha nada parecido aqui. Então, isso foi realmente muito difícil, assim, né, a nossa adaptação ao barco. E os Elliots chegaram no Brasil, foi final de 2010, eu acho e a Olimpíada já era 2012, assim, né? Então, para treinar no barco mesmo, a gente teve aí 1 ano só, né? Então, aí nesse 1 ano a gente teve que fazer uma imersão mesmo. Eu me mudei, fui morar em Niterói, né, para poder velejar com as meninas. A gente fazia aqueles treinamentos em Porto Alegre, vários campeonatos, uma imersão para tentar ter o barco na mão, né? Então, eu acho que na campanha de match esse foi o maior desafio.
Tu sair de um J24 para um Elliott. Mas para mim, os meus maiores desafios sempre foram os entre ciclos, né? Eu fiz aí uma primeira campanha olímpica, vou até botar entre aspas, que foi muito rápida, que foi de Inglen, que era um barco que nem existia no Brasil. E aí recebi a proposta, a gente foi morar na Europa para treinar lá, porque valia mais a pena a gente estar morando lá do que trazer um barco para cá, que não existia nem na América do Sul inteira, na verdade, não existia nenhum Inglen. E foi uma campanha olímpica super The Flash, assim, né? E aí o Inglen saiu das Olimpíadas, aí entrou o match. Aí eu fui para o match, no match eu realmente me identifiquei, é uma modalidade que eu gosto muito, essa coisa da regata curtinha, da intensidade, manobra, eu gosto disso, assim, principalmente na proa, né? E aí terminou a minha campanha ali de match, o match saiu das Olimpíadas de novo, e aí eu de novo, caraca, segunda classe que eu faço uma campanha, puta, saiu de novo, tá, o que eu vou fazer agora? E aí fiquei um período ali pensando se ia para outra classe, se parava de fazer campanha, aí entrou a Marinha, e aí foi o meu incentivo, tipo, não, agora que eu tenho a Marinha como uma segurança, uma estabilidade, eu consigo, né, pelo menos relaxar e investir em outra classe. E aí acabei indo para o laser. Cheguei até um dia, enfim, não andou, e aí fui para o laser radial, e aí foi uma campanha mais completinha, assim, porque daí eu tive barco logo desde o início. Aqui no clube, em Floripa, a gente tinha treinador, tinha mais gente velejando junto, então treinando foi mais legal, assim. Mas falar, me parece super difícil o foco cada hora numa classe distinta, né? Eu acho que Sim. Não só de investimento, mas de investimento pessoal, do físico, do toque do barco. Juliana, tu tá saindo de uma classe extremamente, assim, vamos dizer, lenta, né? Que é o snipe, e indo para o 470, que já é bastante mais rápido. O que tu acha que foi teu desafio nessa troca? Essa parte que você falou da parte técnica, de trocar de barco, é uma parte que eu particularmente gosto, é uma parte que me diverte. Então, assim, o que tem sido o meu desafio desde que eu saí do Optimist, na verdade, é estar aqui sozinha na Bahia, né? Não ter outros barcos para velejar junto e técnico também. Então, a gente tem que sempre estar saindo daqui para conseguir alguém para treinar. 470 no Brasil já é meio difícil de juntar muita gente para fazer um time de treino, mas aqui dificulta ainda mais. Então, acho que meu maior desafio é esse e o financeiro, que eu acho que é de todo mundo no esporte, aqui no Brasil. Verdade. Esse aí nem precisa. Ju, tem que juntar com as duplas masculinas, marcar treino em Porto Alegre, tem que juntar o time do Brasil aí. A gente está conseguindo tudo. No Rio, a gente está juntando com o Gig Bebum. Eles estão ajudando bastante a gente. Isso aí. É o caminho, né? Para depois ir para fora e ver onde é que está o nível. A partir daí montar um outro plano e montando plano a plano para o campeonato, né? Porque, por exemplo, eu faria dessa forma, né? Você pensar, nossa, qual é a meta? Vamos melhorar o popa. Porque senão tem muitas coisas para você melhorar. Você fatiar suas metas e aí para o próximo campeonato, pô, conseguimos o popa. Aí você valorizar essa vitória, porque eu acho que é importante você valorizar, porque é uma trajetória que é longa, né? São 4 anos uma campanha e passar para outra, e passar para os próximos objetivos. Isso me trouxe bastante resultado, assim, quando a gente focava e definia, né? Comandante Montes, se puder, trava o microfone aí que a gente está ouvindo um barulho. Obrigada por estar junto com a gente, mas o barulho aqui... Rafa, eu fiquei bastante curiosa do seguinte. Quando você está lá no clube com a galera, o que você sente? Assim, o pessoal fala de que legal fazer uma campanha olímpica ou não, nem queremos, isso aqui não é legal. Qual é a visão assim, do pessoal mais jovem sobre iniciar uma carreira profissional na vela? Então, eu acho que depende, assim, do tipo de galera. Tem uma galera que não comenta como se fosse uma coisa distante, sabe? Como se fosse uma coisa diferente, não fosse uma coisa contínua.
Você sair da Optimist para uma vela jovem, depois para uma vela olímpica. Tem um grupo que acho mais interessante, por exemplo, o Snipe, que não tem uma galera forte agora da vela jovem indo para o Snipe, então não tem uma visão olímpica, mas tem uma visão de continuidade na vela pelo Snipe, que não seria uma versão olímpica. Tem uma galera, mais a galera do laser, eu vejo que a gente tem a Gabi, né, Kid, o Caveirinha, o sei lá, essa galera já é um pouco mais velha do que eu, que tem a visão olímpica. Eu acho que são visões muito misturadas. Mas o que é interessante, tipo, que muita gente já comentou, principalmente no 29er, que na Argentina, por exemplo, que é nosso vizinho e o 29er é muito forte lá, tem muita gente mais velha velejando no 29er. Então a gente tem muito uma visão, às vezes a visão de continuidade, às vezes a pessoa tem uma visão de continuidade e não quer chegar nesse ponto final e acaba largando no meio do caminho. Verdade. Sabe? E aí, vê, por exemplo, o 29er como uma classe jovem. E aqui do nosso lado tem campeonato nacional com, sei lá, 30 barcos e gente mais velha, sabe? Exato. E não sei, acho que tem visões diferentes, mas eu acho que a gente peca um pouco nisso, de ver às vezes a Olimpíada como uma realidade contínua e distante ao mesmo tempo. Ou assim, ou só é a Olimpíada, ou não é, né? Ou acabou na vela jovem. Então, eu acho que agora tá mudando um pouco. Principalmente por causa do Snipe, que tá ficando forte aqui, sabe? O Snipe sempre foi uma classe, adorei isso que você falou, porque eu sou uma entusiasta da vela e tentei iniciar uma campanha olímpica há muitos anos atrás, mas assim, financeiramente, eu concordo um pouquinho com a Larissa. Eu sou um pouco mais velha que Bel e muito mais velha que você. E a estrutura, antigamente, era ainda mais difícil, porque não tínhamos marinha, não tínhamos Bolsa Atleta, não tínhamos os clubes podendo ajudar, não tínhamos uma confederação que ajudava e que tinha um projeto que seja de vela jovem ou vela olímpica. Projetos federais também. Exato, não havia nada disso. Então, havia a seguinte situação. Ou você tem dinheiro e você pode bancar o seu próprio material e as suas viagens para o exterior, ou você não consegue fazer. Então, me vi numa situação assim, de aos 21 anos, ir para um Mundial de 470, estar entre os 5 primeiros do Mundial, ter uma colisão numa das regatas, quebrar o barco, mas eu já tinha ido com uma dívida enorme para aquele campeonato, e voltei com uma dívida ainda maior. Ali eu disse, chega, isso não é para mim. Eu não tenho como sustentar isso. E então, sem nem ter um material reserva para tu... Nada. Foi isso então, que, de certa forma, passei agora na campanha de NACRA, né? De certa forma, e passei em outras campanhas. Mas, enfim, tive que fazer projeto incentivado, diferente daquela época, não tinha. Mas, fazer projeto paralelo, né, aos treinos, claro. Então conseguimos. Não, a dificuldade, entendo a dificuldade, Bel. O que eu quero dizer é o seguinte, eu ainda prefiro enxergar com olhos de esperança. Está melhorando, né? As políticas do país, dos estados, têm melhorado. Há muita coisa a ser feita, mas tem melhorado. Mas daí para cá, Rafa, e aí era o meu ponto, daí para cá, aprendi a trabalhar com isso, é a minha paixão, o meu trabalho, mas a vela, eu sou entusiasta da vela, eu sou apaixonada por ver as pessoas na água. O mar tá cheio de gente e eu tô feliz. Então eu acho que tem muito disso que você tá falando. Ou as pessoas fazem campanha ou terminam parando. Vi muito preconceito no 420 quando teve lá em Porto Alegre mesmo, tinha um casal mais velho velejando de 420, sabe? Eu faço o mesmo raciocínio que você. A Argentina tem o pessoal no 29er e isso só cresce o nível do pessoal que tá vindo, sabe? E não vê por outro lado, tá ganhando da molecada. Pelo contrário, a molecada cresce e já ganha deles. Sim. Então, acho que é um caminho legal. Eu tenho esperança, eu sou a que mais tem esperança. Nossa, eu posso ter esperança, meu filho. É verdade. Eu tenho muita esperança, estou à frente da comissão de atletas, tentando melhorar a política
esportiva para os atletas, representatividade, se fala de esperança, eu tenho muita, É mais verdade. de fazer. É verdade, Bel. Tu é sempre guerreira, né? Tem que querer muito, tem que ser guerreira. Aham. Tem que ser guerreira. É, o que eu acho que pega também, Isso aí. o que eu acho que pega na questão olímpica é muito, principalmente na galera jovem, é você relacionar com o seu, como assim, tipo, seu eu profissional, entendeu? Tipo assim, quem vou ser eu como profissional daqui para frente, entendeu? Então, eu acho que o caminho olímpico é você escolher, tanto que a Bel falou, tá muito mais profissional atualmente. Então, não é você, além de escolher um estilo de vida, você escolhe uma profissão. E aí tem muito essa dúvida, que nem a dúvida de o que eu vou cursar na faculdade, o que eu vou ser profissionalmente, sabe? Então, essa dúvida também pega, além da questão de somente velejar, sabe? Quero acrescentar nesse assunto, assim, eu fiz aí 3 campanhas olímpicas, podemos dizer assim, e comecei a pensar em iniciar uma 4ª de 470 com a Rê e tal, mas acabou não indo para frente, né? E hoje eu me vejo naquele momento de que a vela profissional para mim se encerrou e eu tenho que me inserir no mercado de trabalho, em algum lugar, de alguma maneira, né? Como a gente até comentou no episódio passado, eu gostaria de ter uma vela profissional, não existe ainda, e eu não me encaixo mais em classe olímpica, em campanha olímpica, enfim, não é mais a minha vibe, o meu momento, né? E aí eu tô passando por esse desafio de reinserção no mercado, tipo, aos 35 anos de idade, eu me formei, fiz uma faculdade, achei que era, né, isso é importante a gente manter, mas, tipo, agora onde é que eu me encaixo, para onde que eu vou? Então, eu tô nesse momento passando por essa dificuldade. Mas eu vou dizer uma coisa, cara, todos os anos, todos os meses que eu fiz campanha olímpica são, assim, impagáveis. Tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, tudo que eu, sabe, todas as experiências que eu tive, cara, não são nada comparadas à dificuldade que eu tô tendo hoje, assim, sabe? E, inclusive, elas acrescentam em muito a gente. Muitas vezes uma empresa te olha e fala, tu foi atleta, tu fez campanha olímpica, tu sabe trabalhar em equipe, tu é competitivo, tu tem garra, tu tem dedicação, tu tem disciplina. Então, vem todo esse lado também, sabe? Então, eu vejo que eu tenho muita oportunidade no mercado, inclusive por causa disso. Só falta eu realmente me encontrar onde que eu me encaixo por gosto, assim, né? Claro. Mas é isso, eu tô passando perrengue agora, mas é, tipo, tudo que eu vivi vale muito a pena, sabe? É que você tá falando, Lari, na real, o esporte, ele dá uma... qualquer que seja a modalidade, em geral, o esporte, ele é vida, prepara para a vida, né? Dá um amadurecimento, né? A vela, especificamente, tomadas de decisão. Você tem uma criança, às vezes, de 10 anos de idade, tomando decisão sozinha, ganhando regata de brasileiro, com 150 molequinhos junto com ele. Então, o prêmio Rolex, acho que do ano passado, foi de um menino da Optimist, inclusive. Olha aí, ó. De melhor velejador. Agora, eu tenho uma pergunta que pode ser calma, hein? Pode ser que seja bombástica, mas não é para ser bombástica, porque eu queria puxar um pouquinho de uma outra visão, sabe? Quem se sentir à vontade responde. Que é o seguinte, trazendo a minha visão, assim, como treinadora, não há nada que me desmotive mais do que quando eu sinto que eu quero mais que o atleta, sabe? Quando eu tenho mais vontade, eu acredito mais naquele projeto, vamos vencer isso aqui, mais que o atleta. E, por outro lado, conversando às vezes com outros treinadores que são homens, muitas vezes vem aquela situação, aquela frase, Martinha, calma, fulana não tem o foco para isso, fulana está com foco em outra coisa. E aí a Rafa falou de estilo de vida, sabe? Que vela é estilo de vida. E eu queria perguntar para vocês isso. Se vocês acham que as mulheres vêm mais para a vela pelo estilo de vida ou se a gente também vem pela essa competição e, de repente, estou sendo mal interpretada. O que vocês avaliam disso aí? O que vocês têm para falar? Se é que alguém tem para falar. Cara, eu vou falar por mim. Eu, desde que eu antes de velejar, nadava, né? E competia sério. Então, assim, acho que desde que eu entrei já foi pela competição, não foi
nunca foi um estilo de vida, foi se tornando, mas o início de tudo sempre foi a competição. Aham. Mas eu acho Eu acho que tem altos e baixos, né? Eu vejo que eu, no decorrer de todos esses anos, eu tive muitos altos e baixos né, na trajetória, assim, né? Aqueles momentos de desânimo, de desacreditar, às vezes mais longos, às vezes mais curtos, mas sim, teve, e momentos de muito estímulo, assim, né? Então, eu acho que é muito importante quando a gente vê o treinador, a treinadora, quem tá junto com a gente, cara, perceber que a gente está nesse momento de desânimo, que isso faz parte, que isso é normal, e trazer esse incentivo, tipo, não, vamos resgatar, vamos voltar, né? E se reerguer, assim, porque quem tá nessa vida, eu acho que, cara, é movido pela paixão mesmo, né? O esporte, quem entra no esporte é movido pela paixão, a paixão da competição, da adrenalina, do estilo de vida, acho que é meio que um conjunto, assim. Mas, como a gente sabe que as condições nem sempre são fáceis, existem essas oscilações, né? Então, tu ter alguém do teu lado incentivando é muito importante. essas oscilações eu acho que são normais para todo mundo. E eu não estou puxando saco, não, mas Martim é uma boa pessoa para isso, para perceber. E como? Tá parecendo Muito! Mas Acho que é Martim é muito unânime boa nessa para ter opinião. essa percepção de tá na hora de parar, tá na hora de fazer isso. E para mim isso é um ponto muito forte num técnico. E isso também. Para tudo, que eu recebi o melhor elogio para... Alguém tá gravando essa coisa aqui? Porque, olha só, eu sou capricorniana, gente. Ela deu o melhor elogio que eu podia sonhar. Aí, ó, Gabi acabou de dizer que tá gravado. A capricorniana é assim, ó. Se chegar, ai, como tu tá bonitinha, como tu emagreceu. Ah, tá, que legal. Não, você é bom no que você faz. Oh. Juliana, aqui, ó. Tamo junto. Quando é que a gente vai velejar de novo? É isso aí. Fala, meu Deus. Não, então. Mas é verdade. Tem muito técnico. Eu sempre fui treinado por técnicos homens. E você foi a primeira mulher, assim, que nunca foi minha técnica por um longo período, mas já acompanhou em algumas situações. E é muito importante, às vezes mais importante do que a técnica, saber o momento de cada situação. Que legal, Ju. Que legal. Exatamente. E também, tipo, não confundir essa fase baixa de motivação com falta de querência também, né? Às vezes que legal, você Rafa. confunde. É só isso. Que legal. Deixa eu... Mas, Rafa, deixa eu perguntar para Rafa. Você tem vontade de fazer campanha olímpica, Rafa? Ih, tá gravando mesmo? Tá gravando, Rafa. E aí? E agora? Então, eu acho que eu tô nesse período ainda, né? De tentar me descobrir, tentar ver o que eu quero. Essa quarentena, corona... É porque eu não sei realmente. Tipo, claro que é um sonho de qualquer atleta participar de uma Olimpíada, só que não é só. A Gabi tá comentando aqui. Abre o coração, Rafa! Posso falar? Estamos entre amigas. É porque eu acho que não é só querer estar numa Olimpíada. Você tem que querer e aceitar todo o processo, sabe? Verdade. De preparação, de dedicação e tudo isso. E eu não sei se isso seria viável, você acha? E quê? Se isso seria viável, é isso? Então, eu acho viável, mas não sei se agora, sabe? Peraí que caiu aqui. Mas não sei, eu acho que tem que amadurecer. É sempre viável, mas tem que amadurecer um pouco a ideia. E tá tudo sabe? Eu tô na metade da faculdade ainda, não sei, sabe? Tá muito confuso. E eu achei que tá tudo bem, Rafa, e eu achei fantástico essa sua frase, porque existe um amadurecimento nessa sua frase. Não é só a campanha olímpica todo mundo quer, mas eu tenho que estar disposta a fazer a jornada, né? Então, aí tem amadurecimento na sua frase. A gente está falando com uma menina de 19 anos, gente. Então, aí tem muito valor nessa frase, sabe? Então, fica tranquila. Tá tudo bem, a gente está aqui para te ajudar, estamos juntos. O processo do Lycra é isso mesmo também, sabe? Esse projeto é para que a gente se encontre, que a gente se conecte e se ajude, sabe? Conte com todas nós e com todos nós também, porque aqui nessa comunidade
terão homens também, e tem homens nos assistindo, e terão outros vindo, entende? Então, o objetivo nosso é exatamente isso. Agora, puxando aqui, gente, que a gente já tá rolando aí um tempo, tem exatamente uma pergunta aqui, porque a Ju falou um pouco da técnica e do técnico. Somos poucas, né, Ju? Somos poucas mulheres treinando. Na minha visão, quanto menos mulheres tem velejando, menos mulheres têm técnicas, menos mulheres têm na gestão, menos mulheres temos velejando. Eu acho que para mim é um círculo vicioso, né? E exatamente por isso que a gente está aqui, porque eu sou a favor da paz, eu sou a favor da gente ver o que a gente pode incorporar no nosso dia a dia para nos unirmos e melhorar isso tudo. Mas aí tem uma pergunta aqui, até do comandante Montes. Eu pergunto para todas, técnico ou técnica, sem discutir gênero, mas já discutindo, né, comandante? Acho que são visões complementares, né? E aí, vamos caminhar por esse... O que vocês acham? Ele perguntou para todo mundo. Eu acho visões complementares, tá? Falar um pouquinho e depois vocês veem o que vocês acham. Acho que eu, como treinadora, muitos anos, durante muito tempo, tentei ser igual a um homem dando treino. Como qualquer mulher que se insere no mercado de trabalho. E a gente tenta cumprir aquilo ali. Tem uns requisitos, né? Que você tem que fazer uns requisitos. E de um tempo para cá é que fui me entendendo e me colocando e vendo vamos combinar e se precisar, não sei o que, eu vou botar uma alavanca, eu vou não sei, né? Se eu for trocar o carro na rua, eu vou botar uma alavanca. Se o meu marido tiver que trocar, para mim é melhor. Mas enquanto estou trabalhando técnica, deixo de que é igual e acabo aceitando o que tenho de melhor. E daí, Ju, obrigada por ter me dado esses elogios, isso me ajuda muito. E assim, colocando do que tem de bom, o que não tanto eu mesma. Acho que aí, cada vez que me aproximo de mim mesma, da minha essência, sou uma melhor profissional, né? Então, acho que respondendo isso, entendo como complementares. Sim, não melhor nem pior. Diferente. Não sei o que vocês acham disso. Eu concordo, Paty. Eu acho que eu não acho que essa técnica é sua porque você é mulher ou um homem, entendeu? Eu acho que um homem pode ter essa característica mais sensitiva e uma mulher tem uma característica mais masculina, sei lá. Boa. Que eu acho que as mulheres, desde que a gente nasce, nós somos incentivadas a desenvolver o nosso lado sensitivo, né? Essa coisa mais de sensibilidade e tal, e os homens o contrário, né? Então eu acho que aí mora a diferença maior. E eu acho que todos nós, ninguém é igual, né? Somos semelhantes, mas não somos iguais. Então, ter o espaço para trazer o que você é, seja mulher, seja homem, né? Não precisar seguir um caminho de alguém ali que é referência, é muito importante, né? E geralmente as mulheres têm esse espaço, né? Como é o caso. Gente, eu acho importante, assim, se realmente valorizar, né? Eu acho que você tem um processo de aprendizagem também como técnica, né? Sim. Que te trouxe essa segurança de poder valorizar e testar seus métodos, né? E isso vem com experiência, isso vem com... Eu acredito que existe uma sensibilidade feminina para tratar, quando a gente fala de campanha olímpica, que nem sempre a gente passa por altos e baixos, a gente passa por situações de perdas e ganhos, tem hora de apertar e a hora de você dar um ombro, ou, enfim, dar uma motivada. Dar uma motivada, ou segurar também. Comandante! Ai, achei que tinha sido eu. Alguém trava o microfone do comandante.
Então, e eu acho que tem que realmente confiar e ter esse espaço, né? E a gente só vai conquistar isso, é aquilo que você falou, um círculo virtuoso, né? Um círculo onde você é a técnica, é na gestão, é esse olhar feminino para justamente trazer essa referência e inspirar mais meninas a, nossa, quero seguir a vela recreativa, quero velejar mais no final de semana, ou não, quero me tornar uma profissional. E assim, se sentir abraçada e incluída, né? Eu tive um treininho de nota 70, eu e todos eram homens treinando, sabe? E assim, eu falei, resistência. Tô aqui treinando J70 recentemente. Então, quer dizer, ter esse espaço, né? Claro, se sentir pertencendo, né? É belo. Não ficar tão... E com isso é o quê? É com mais mulheres, né? Mais mulheres, tanto recreativas como profissionais. Com certeza, concordo, super concordo. E até aqui é importante que em algum momento breve a gente tem que falar, na minha visão, muito mais da vela recreativa, que somos todos, do que a vela competitiva, que já separa um pouquinho, apesar de que não é isso que a gente quer, né? Na verdade, antes de competir, somos vela, né? Queremos estar ali no clube fazendo um churrasquinho e os barcos andando para lá e para cá. Isso que a gente quer, se divertir com os amigos, né? Agora, sim, pensando, Bel, nas suas campanhas, né? Para o pessoal não pensar que é só flores, né? Campanha e viagem, um montão. Você tem algum perrengue, assim, que você pensou, assim, que eu tô fazendo aqui? Você passou por algo assim? Olha, eu já passei por uma situação dirigindo com carreta, cruzando 4 países em um dia, que foi um pouco exagerado, que faltou alguém falar, Isabel, você não vai conseguir fazer, entendeu? Mas para conseguir correr no campeonato, dirigindo e levando carreta, levando tudo e me perdendo sem GPS, já com pouco dinheiro no final de uma viagem, foi um perrengaço, que eu ligava para minha cara, pai, não vou conseguir chegar, e já estava assim, e era no começo da campanha, até com a Martine, que eu ainda era nova e tudo, e a gente estava fazendo de forma bem independente. E um outro perrengue foi quando eu lesionei meu braço antes dos Jogos Olímpicos do Rio, em um campeonato mundial de NACRA, que poderia me cortar dos jogos, e eu segurei a onda legal com o estabilizador para não ser cortada, né? Para conseguir velejar a gente conseguiu velejar em alta performance e crescer, aí fazendo top 10, né, na Olimpíada. Então, acho que foram esses pontos assim mais difíceis. Esse no começo da campanha de 2012 com a Martine, onde estava tendo que dar conta. E um perrengue de me perder, fui parar no meio do Mont Blanc. Não é mole, não é mole. Lari, teve situações assim difíceis para ultrapassar? Que eu tô fazendo aqui? A minha mais difícil, essa foi perrengue brabo, assim. Quando a gente velejava de Inglen, na Suíça, a gente estava indo para o Mundial Classificatório, que foi em Portugal, né? Classificatório para as Olimpíadas. E aí a gente arrumou o barco ficava numa outra cidade, não era a cidade que a gente morava. Então a gente botou na carreta, amarrou, tal, tudo. Vamos levar o barco lá para perto de casa, que no dia seguinte de manhã a gente pegava a estrada, era 5.000 quilômetros para chegar em Portugal. Cara, na volta, na ida da cidade que estava o barco até a cidade que a gente morava, a gente passou num lugar meio baixo e o mastro bateu e o mastro quebrou. E era assim, era aquele momento que a gente só tinha um barco, um mastro, uma vela, tudo, né? E o mastro na carreta quebrou. E, nossa, ainda bem que a gente tinha se programado para chegar, 5 dias antes do campeonato. Aí a gente foi correndo atrás de uma outra equipe suíça que pudesse emprestar o mastro pra gente. Aí eles emprestaram, aí a gente fez a troca, atrasou um dia da viagem, foi. E aí a gente chegou no campeonato, na primeira regata, no primeiro contravento, arrebenta a driça da grande do mastro emprestado, cara, que era uma driça de cabo de aço, e arrebentou. E isso nos custou as 3 primeiras regatas do campeonato, do Mundial Classificatório. Ou seja, então, o mastro quebrado foi caos. Nossa, foi assim, aquilo desandou, um estresse na equipe, imagina, né? O psicológico
E, Claro. na verdade, depois desse campeonato, a nossa campanha até acabou, assim. Então, esse foi, putz, perrengue máximo, máximo. E aquilo, assim, as 3 super inexperientes, né? Tipo, se arriscando, experimentando, vamos lá, vamos fazer e tal. E, putz, e sem apoio nenhum, a gente não tinha treinador, não tinha, né, nada, assim. Aham. Foi tenso. Tu sabe que junto com isso aí me vem na cabeça a questão quanto a gente se julga, né? Quanto a gente se julga por um erro, sabe? Porque, na verdade, existe essa fase, assim, no mundo da vela que merdas acontecem, né? Sim. Acontece. Numa regata ali, as merdas acontecem. Mas eu acho que existe um pré-julgamento, assim, nosso, sabe? Uhum. Eu me sinto, né? Quando eu penso assim, estou fazendo um bom trabalho, estou fazendo um mau trabalho, eu estou sempre me julgando, sabe? E acho que isso foi algo que vem melhorando com os anos, lógico. Mas mesmo assim, ainda me sinto assim. Tem um episódio... eu não sei se a Martine tá aqui ao vivo com a gente. Amanda, se ela tiver... Trava o microfone dela, não deixa ela me dizer na frente das minhas amigas ao vivo. Eu me entendo com ela depois, não deixa ela falar. Teve um episódio, em 2018, a gente estava no Japão, treinando na raia olímpica, sabe? Tô trabalhando quase medalhista, elas são as meninas de ouro, né? Apesar de eu conhecer elas há muito tempo e ter a experiência anterior com elas, eram outras pessoas, né? Sim. Eram 420, daí eu saí, tive filho e não sei o quê, e passei um perrengue pessoal, fiquei lá afastada e voltei, opa, tô encontrando 2 medalhistas aqui, sabe? Então tinha uma tensão minha. E aí, num dos treinos lá na raia olímpica, gente, lá é 40, 50 metros para botar uma boia de cabo. E numa dessas eu perdi uma âncora. Fiz merda, tá? Perdi uma âncora. Mas foi só uma âncora, gente. É uma âncora, né? Não foi um mastro que tu quebrou. Foi só uma âncora. Qual é o técnico que nunca perdeu uma âncora, sabe? Eu já vi técnico perder bote, estourar o bote nas pedras, passar por cima do barco do atleta. Eu já vi quebrar o mastro do atleta, eu já vi serrar coisa errada, eu já vi tudo. Eu perdi uma âncora. A Martine ficou uma fera comigo, ficou muito chateada. Mas assim, mais do que a Martine chateada, estava eu chateada comigo mesma. A então, gente se culpa, né? Me culpei, Lari. E aí eu saí, comprei uma âncora e devolvi a âncora, porque eu não podia me conceber. E aí me vem na cabeça essa história do julgamento, sabe? Teve um livro que eu li, que foi até a Amanda, que tá a nossa companheira de Lycra. A Amanda me disse para ler esse livro, que é o Faça Acontecer, que é de uma diretora do Facebook, né? Ela conta no livro sobre uma pesquisa, que eu não me lembro dados da pesquisa e tal, mas tem no livro, que é o normal. Homens são promovidos por seu potencial. Mulheres são mais facilmente promovidas pelo que já entregou, pelo resultado. Então, acho que vem um pouco daí o nosso medo de... Eu não posso errar. Falhar, né? Não posso errar. Foi uma âncora, gente. Caramba! Sabe? E eu acho que a gente se julga, e se julga até na hora de falar, sabe? Sim, com certeza. Não vou falar nada, né? Não aconteceu nada. A gente, nessa do mastro, a gente ficou se sentindo assim também, nossa, que idiota. Se alguém souber, vai ficar dizendo, tão lá, a mulherada que tava dirigindo com barco, não sabe nem dirigir com barco atrás e quebrar o mastro, sabe? Tipo, claro. Quantos perrengues um monte de homens já não passou com barco na carreta, sabe? Tipo... Claro, e que droga, né? Não queremos que as porcarias aconteçam, mas acontecem. E acho que gosto mais de pensar assim, vamos se julgar menos, se unir mais, e mais atitude, mais presença, mais aprendizado, né? E daí serve. Eu não sei, Juliana, aconteceu algum perrengue que tu quer contar pra gente aqui? Ela já tá rindo. Gente, que eu me lembre, não. Eu acho que eu viajei pouco, viu? No Mundial Júnior de Snipe, que eu corri no Rio, eu furei o barco de um cara, sem querer. Me retirei da perrengue, eu só furei o barco de alguém.
Mas foi um grande perrengue. Eu me retirei da regata, pedi desculpa e era fiquei isso, chorando, né? e passou. Então vamos aplaudir a Juliana, porque ela não se julgou. Né? Então, poxa, nem isso acontece. Gente, de resto, acho que nada demais, assim. excelente. Gente, olha só, tem uma pergunta do Gustavo. Há espaço ou seria uma possibilidade o pessoal que está fazendo campanha se unir, independente de classe, para todos se ajudarem? Que legal essa pergunta, né? Alguém... O que você acha, Bel? Eu não ouvi, peraí. Repete para mim também, me perdi um pouquinho. Há espaço ou seria uma possibilidade que o pessoal que está fazendo campanha se unir independente de classe? Eu entendo que é se ajudar. Gustavo, é o Gustavo. Gustavo, se sentir à vontade, liga aí a sua câmera, o seu microfone, vem aqui falar com a gente. Só pra gente... Aí, bem-vindo! Aê, lá, vai falar um pouquinho. Oi, Gustavo, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Não queria ter ligado a câmera, que ontem me aventurei com um cavanhaque aqui na hora de fazer a barba e não tá muito bom. Tá bonito, Gustavo. Deixa a gente te ver. Vou botar a mão aqui. Não. Tá. A pergunta é um pouco... também, para quem não me conhece, também sou novo, tô no início, assim, de uma campanha olímpica, né? Também laser, né? De laser. E, famoso, sei lá, que eu comentei do grupo do interesse nas Olimpíadas. Boa. E assim, às vezes fico quebrando um pouco a cabeça. O papo de vocês está muito maneiro, assim, muito maneiro mesmo. Legal. E às vezes eu fico quebrando um pouco a cabeça de como viabilizar. Já tive até uma conversa ótima com a Bel outro dia pela plataforma dela lá também, da Talk to Idol. E assim, às vezes eu sinto que é difícil essa minha pergunta, essa minha colocação, porque ao mesmo tempo que as pessoas têm os seus objetivos e estão vivendo os seus processos olímpicos próprios, né? Às vezes dá para se unir um pouco em termos de logística, sabe? Às vezes foi até um pouco que o Coveiro estava falando na live dele, você encontra alguém, você já vai para esse lugar e a pessoa está lá e você nem sabe. Pois é. Como que às vezes as pessoas, até as próprias pessoas que estão começando a campanha e um pouco perdidas assim e com dificuldade, podem se unir para tentar facilitar um pouco a vida de alguma forma, sabe? Foi mais nesse intuito assim a minha colocação. E até mesmo quem já está no processo de campanha mais maduro, como se fosse isso. Eu acho que se alguém quiser responder, vai pensando, eu vou falando uma coisa assim que eu concordo plenamente com você, Gustavo, e acho bem... Eu queria salientar aqui, assim, atitudes de alguns velejadores, né? Eu vejo, assim, por exemplo, na época do Torben, do Marcelo, eles sempre ajudavam quem estava ali. Tá sem hospedagem? Mora aqui com a gente. Tá sem carro, não sei o quê. Sabe? Era uma época também que todo mundo, como não tinha nada, e o Torben e o Marcelo contam isso muito bem, muitos campeonatos, não foram poucos, muitos campeonatos dormiram dentro do carro. Então, sabe qual é a dificuldade. E aí se sente feliz em ajudar ao próximo, sabe? Eu me questiono sobre essa facilidade, entre aspas, das novas gerações, que recebe a coisa e aí já fica lá num hotelzão e não sei o quê, e não vê o cara que está do lado que não tem nada. Eu vejo as meninas também, Martina e Caena, sempre que é possível, elas ajudam, tá indo para lá, vem, põe um mastro aqui, dorme com a gente, não fica com a gente, sabe? Eu vejo isso. Então, acho muito legal a sua pergunta e talvez a gente pudesse evoluir exatamente nisso que você colocou. Como institucionalizar isso, né? Como fazer não ser de alguns membros, só de algumas mentes mais evoluídas que estão olhando para o lado e, peraí, tem gente com uma realidade diferente que a minha. Mas melhorar isso para que todos possam se beneficiar mais, né? Não sei se alguém quer falar alguma coisa disso. Eu acho que é bem... Quem tá, Martini? Tá aí? Casada. Eu acho que é super importante essa troca. Por conseguir fazer um grupo para a gente se atentar de quem está indo para os campeonatos, porque a CB Vela, muito felizmente, faz
grupo de quem ela apoia, mas eu acho que fica sempre de fora quem não é apoiado. E eu acho que a gente muitas vezes viajou e chegou lá e aí descobriu que tinha muito mais brasileiro correndo lá, sabe? E às vezes pessoas que precisaram de ajuda e às vezes a gente consegue ajudar até com contato. E eu acho que você saber quem está indo, a gente, né, que quem tá indo, acho que já começa. Então, alguém, de repente, a gente podia começar por ter na CB Vela, campeonato tal, e aí as pessoas, sabe, de alguma forma, colocarem que elas estão indo para o campeonato. É verdade, só de saber que a pessoa está indo já ajuda. É porque eu acho que falta só um empurrãozinho, né? Porque eu acho a vela um ambiente muito acolhedor, né? A gente já teve ajuda de várias pessoas, a Gabi, que está aqui, Martina e Caiana também, sempre que podem ajudam, a própria Martinha também, sempre pode dar um toque. Então, tipo assim, eu acho que falta só organizar direitinho, sabe? Porque acho que disposição e vontade de ajudar todo mundo, se não todo mundo, 100%, mas a grande maioria no meio da vela, acho que tem eu concordo essa abertura com você, sabe, Rafa? Eu acho que a vela é um ambiente bem acolhedor e um dia, um episódio, a gente vai querer trazer diferentes realidades de outras modalidades, sabe? Porque eu quando tenho contato com as modalidades, assim, na Marinha, assim, né? Eu tenho essa impressão. A vela é uma... Martina e Gustavo, muito obrigada pela participação, obrigada mesmo. E assim, nós temos perguntas, mas eu queria dizer, as perguntas que não forem respondidas, a gente vai dar um jeito de trocar essa informação com vocês, tá? O canal vai estar aberto, a gente vai dar um jeito disso ir adiante, mas por uma questão de horário até e respeito com quem está nos acompanhando aqui, que a gente sabe que o tempo das pessoas é algo bastante valioso. Eu vou ir para a última pergunta agora. Juliana, é para você. É uma pergunta da Andréia, e ela está dizendo o seguinte: as flotilhas de classes olímpicas, elas são bem pequenas, né? E você veio de uma classe com uma flotilha maior. O que você vê disso? Quais foram os problemas que você enxerga de ter poucos barcos na água, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Ter menos, eu falo assim no Brasil, né? Ter menos barcos no Brasil torna a campanha muito mais cara, muitas vezes menos prazerosa, porque você tem que estar viajando mais, fica menos em casa. Mas é isso que eu falei. Aqui em Salvador, sempre teve muitos velejadores de snipe bons também. Nunca uma quantidade grande como no Rio, mas sempre tiveram bons velejadores, mas a gente está meio que acostumado a não ter muitas pessoas em volta mesmo no snipe, a ter que viajar para estar com outros barcos. Então, assim, não foi tão grotesca a mudança, sabe? Te entendo. Mas não, com certeza, se eu pudesse estar aqui em Salvador, voltar a ter, como já teve, 10, 15 barcos na raia, seria ótimo. Você está em casa e não precisar viajar para treinar, né? Sim. Viajar em situações mais pontuais. Custo e desgaste, né? É. Bel, a gente está caminhando aqui para o nosso finalzinho. Eu queria, você como uma representante olímpica desse grupo, né, medalhista, queria saber se você tem alguma mensagem aí para as novas gerações, uma consideração final, qualquer coisa aí, em nome das convidadas. Vou tomar essa liberdade porque temos pouco tempo. Então, em nome das convidadas, se você quiser falar alguma coisa agora. Martinha, então, um prazer estar aqui, maravilha esse papo que inspira, né, que conecta. Eu acho que é isso que se deve fazer na vela, né? A gente criou um grupo de WhatsApp para os olímpicos lá, eu, através de comissão de atletas, a gente entender que pelo coletivo as coisas são divulgadas, são trocadas, você muda a data de uma Olimpíada, você pode fazer muita coisa, sabe? Então, eu acho que esse aqui é o começo para a gente tentar realmente caminhar para tapar esses buracos, quem sabe, né? E ajudar, de permitir uma ajuda mútua, esses contatos. E eu acho que a vela é isso, a vela é troca, a vela, todo mundo sabe o perrengue que a gente passa, que é até bom, porque deixa a gente mais cascudo, né, nesse processo.
Mas, assim, e essa força que um dá para o outro, sabe? Esse fair play que a vela tem, isso é muito especial. Então, que a gente valorize esse fair play e que a gente siga né, trazendo esse papo, esse olhar de todo mundo para que a gente construa um futuro melhor para o nosso esporte. Porque é um esporte muito lindo, é muito especial poder velejar, poder tomar suas decisões, poder enfrentar a natureza, ler a natureza. Então, obrigada pelo espaço e lembrando que as próximas gerações aí sempre tentarem agir em grupo, trocar em grupo, para que as coisas melhores aconteçam, né? Não de forma individual. Só assim a gente avança. Claro. Obrigada, Bel. Olha, obrigada a todo mundo que nos acompanhou aqui. Obrigada mesmo pela presença de vocês. Obrigada pelas convidadas, por entrarem nesse barco maluco aqui com a gente. E que a gente siga aí por um bom tempo falando sobre vela. Diga, Lari! Eu quero só dar um recadinho antes que a gente saia, imagina. A Gabi, eu vi que ela já falou um pouco ali no chat, mas a gente tem o perfil no Instagram, né, do Lycra Justa. Não sei se todo mundo já conhece, é @lycrajusta. E é para ser um canal para todo mundo, sabe? Então a gente quer receber mensagens de vocês com sugestão de tema. Se vocês sabem de alguma mulher que está, cara, na vela, fazendo alguma coisa legal, compartilha com a gente, seja vela de lazer, de competição, manda vídeo que vocês acham legal, manda live que vai ter, enfim, compartilha com a gente, que a nossa ideia é trazer isso para todo mundo ver, assim. Então é pra gente estar junto mesmo. É isso aí. Gente, obrigada. Beijo grande. Obrigada pelo convite. Valeu, gente. Daqui Beijo. uns 15 dias, talvez a gente se fale de novo. Isso aí. Beijo, gente. Obrigada.